Talento, ideias, potencial, até mesmo boas intenções podem não valer de nada se você for inconstante. Estas foram as palavras de Jacó no leito de morte ao seu filho Rúben. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Inconstante, instável, impetuoso, descontrolado. Eu pesquisei em diferentes versões da Bíblia como elas traduziam essa expressão que o Jacó usou para definir o seu filho Rúben. E apesar de serem palavras diferentes, todas caracterizam uma pessoa que é incapaz de controlar a si mesma. Eu creio que todo mundo conhece alguém assim. Alguém querido, cheio de potencial, mas que seria muito mais feliz se simplesmente conseguisse perseverar em alguma coisa. Mas e quanto a você? E quanto a mim? Eu não sei qual o seu nível de inconstância, mas eu creio que todos nós já nos sentimos frustrados ao pensar em como a nossa vida seria diferente, para melhor, se a gente tivesse simplesmente persistido em algum hábito, uma meta, um curso. Eu creio que todos nós seríamos beneficiados se aprendêssemos a liderar a nós mesmos. Eu imagino que nesse ano de 2020 você quer crescer nessa área, e é por isso que eu resolvi falar sobre o Rúben hoje. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, dar um joinha e ativa as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Bem, como a gente leu, o Rúben era o mais velho dos 12 filhos do Jacó. Você deve se lembrar do José, que foi vendido como escravo e acabou se tornando governador do Egito. Então, o Rúben era o irmão dele. Para ficar mais por dentro ou relembrar a história, você pode ler os capítulos 35 a 50 de Gênesis. Você vai ver que ele não vai citar Rúben tantas vezes. O relato se concentra mais em José e o Rúben acaba sendo um coadjuvante. Mas sempre que eu li essa história, eu simpatizava com o Rúben por ele ser, acho que o menos maldoso dos irmãos do José. E o pai dele, ao defini-lo nesse versículo que a gente leu, parece descrever ele como alguém que se destaca. Ele fala, excelente em alteza, excelente em poder. Sabe, me passa a ideia daquelas pessoas que têm um quê de importância, um carisma, sei lá. E mais recentemente eu comecei a ficar um pouco mais intrigado com o Rúben. Comecei a perceber que ele não recebia muito crédito nem dos irmãos e nem do pai. E eu acho que está muito ligado a isso que o Jacó fala dele aqui. Ele diz que o descontrole do Rúben o levou a dormir com a Bila, que era a concubina de Jacó. Deixa só, dar um panorama sobre a vida dessa família. O Jacó, ele tinha duas esposas, elas eram irmãs, eram a Leia e a Raquel. Raquel era quem ele amava, mas elas duas, as irmãs, elas disputavam pelo amor de Jacó. E ter filhos era um elemento importante nessa disputa. Elas chegaram a entregar as amas delas como concubinas para o Jacó para terem filhos em nome delas. A Leia tinha uma concubina chamada Zilpa e a Raquel era a Bila, E foi justamente com a Bila que o Rúben dormiu. O Rúben era filho da Leia e dormiu com a Bila. É uma história complicada pra caramba, acho que não perde para nenhum programa de TV aí desses sensacionalistas, Mas o que eu acho muito interessante na Bíblia, é que ela não esconde os podres de ninguém. E assim, para mim isso dá mais testemunho ainda, da sua confiabilidade. Vamos lá para o texto, para o episódio ao qual Jacó está se referindo aqui, que está lá em Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o. Eram 12 os filhos de Jacó. E é um daqueles momentos que a gente fica querendo mais detalhes, Ele muda de assunto assim do nada, Fala o que aconteceu e diz, e eram 12 os filhos de Jacó. Eu queria mais detalhes, Mas infelizmente a gente não fica sabendo o que aconteceu exatamente, assim, como foi, Se foi consensual, se o Rúben estava bêbado, se ele fez isso para de alguma maneira se vingar do pai, por desprezar a Lia, que era sua mãe. A gente não fica sabendo. Mas o que a gente sabe é que foi algo muito grave. E é até difícil a gente pensar numa aplicação desse trecho aqui para a nossa vida hoje, Parece algo muito forte, algo que a maioria das pessoas não faria. Mas uma coisa que é verdade é que todos nós
podemos ser tentados na área sexual. E o descontrole nessa área pode causar um estrago muito grande. Eu acho que muita gente acaba lidando com a tentação sexual de maneira a simplesmente administrar as consequências. Sabe? A pessoa pensa assim, eu nunca destruiria o meu casamento. Mas uma olhadinha aqui, uma conversa ali. Então a gente acaba administrando as consequências da tentação, de ceder à tentação, acha que a gente está no controle, mas pouco a pouco a gente pode acabar fazendo como o Rubem aqui, fazendo uma coisa que leva a gente a nem se reconhecer mais. Pensar em estar no controle pode ser o caminho para o descontrole. Bem, a gente não sabe como é que eles lidaram com essa situação, se lidaram, se houve conversa. Para a gente ter uma ideia assim, da confusão que pode ter gerado, 2 dos filhos de Jacó e irmãos de Rúben eram filhos da Bila. Então assim, eu não sei se isso deu briga, se deu confusão, o texto não vai contar pra gente. Mas eu percebo que a partir daí, o Rúben passa a ter, na minha visão, menos crédito com os irmãos. Vamos olhar o momento em que o José é vendido como escravo. Os irmãos odiavam José, eles estão longe de casa e eles veem o José se aproximando. Eles começam a falar sobre matar o José. E aí o Rúben interfere. E ouvindo o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nessa cova que está no deserto e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Você pode pensar, mas ele teve algum crédito dos irmãos aqui, né? Ele conseguiu livrar o José da morte. Mas vejamos, sendo o filho mais velho, ele não poderia ter convencido os irmãos dele a não fazerem nenhum mal a José? Se ele não poderia convencê-los no argumento, ele não poderia usar a força? Onde é que estava o ímpeto dele? Não seria uma boa hora para ele usar isso? Algumas vezes a gente confunde, passividade com autocontrole. Mas existe hora, momento certo para a gente usar as nossas emoções. Esse aqui era o momento para Rúben lutar. Ficar paralisado quando a gente deveria agir também é descontrole. A gente não pode ser muito conclusivo, sobre as razões pelas quais o Rúben não foi mais incisivo aqui. O ponto é que aparentemente ele se ausenta e quando ele volta, os irmãos dele já venderam José como escravo a uma caravana que passava. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Eu acredito que o Rúben estava aqui, que estava sendo sincero, que ele estava realmente desesperado aqui nesse momento. Mas eu me pergunto, por que ele deixou José sozinho com os irmãos? Ele sabia a qualidade de irmãos que ele tinha. Sabe, Simeão e Levi, 2 deles, eles eram sanguinários. Eles tinham matado todos os homens de uma cidade por vingança, A razão deles, era até talvez justificável, A irmã deles havia sido violentada por um daqueles homens, mas o ponto é que a reação deles foi desproporcional e foi traiçoeira, Eles fingiram ter aceitado as desculpas, que aqueles homens pediram, mas eles ainda assim os traíram, os mataram. Então, Rúben sabe a qualidade de irmãos que ele tem, sabe que eles estavam planejando matar José, ele consegue livrá-lo das mãos dele, e aí de repente ele deixa ele sozinho, deixa a ovelha, os lobos tomando conta da ovelha. E aí, gente, quantas vezes a gente toma uma boa resolução, toma uma boa decisão, a gente quer ajudar alguém, a gente quer se comprometer com alguma coisa, mas a gente vai só até um determinado ponto. A gente vai até um limite e a gente acha que é suficiente, a gente se afasta. E de repente, o estrago está feito, a gente não pode fazer mais nada. Como missionário, cuidando de pessoas, a gente tem muitas alegrias e muitas tristezas também, quando alguém se afasta de Deus, se perde. E para mim, é difícil, especialmente lembrar de algumas pessoas com quem eu sinto que eu poderia ter ido mais longe, sabe? A quem eu sinto que eu poderia ter me dedicado mais. Se eu soubesse que a história ia acabar daquele jeito. Eu sei que muita gente sente culpa ao pensar no passado. Eu não quero gerar isso aqui não, sabe? Não há nenhuma garantia de que as coisas seriam diferentes se a gente tivesse agido de outra maneira. A gente não pode mudar o passado. Eu estou falando isso aqui para a gente pensar no hoje. Como é que a gente se compromete com as coisas que a gente diz serem importantes para nós? Até onde a gente vai?
Nesse 2020, ao que ou a quem você gostaria de se dedicar de maneira mais fiel e constante? Bem, infelizmente a gente não pode concluir esse assunto hoje. Vai ter que ficar para o próximo vídeo. A gente vai continuar, aprendendo da vida do Rubem, no caso, aprendendo do que não fazer, mas também a gente vai ver que, mesmo com os nossos erros, a gente pode confiar num Deus que está no controle. Deus estava no controle aqui da história dessa tragédia, a gente vai ver a conclusão no próximo vídeo, tá? Então você volta? Eu volto, com a graça de Deus. Um abraço e até lá!